Sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz de estarem aqui, de estarem todos bem, né? Beatriz, Camilinha, já falei, Enzo, Yuri, Karen com K, Larissa, Levi, Maria Eduarda, Vinícius e Yasmin. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre o inquérito policial. A gente já falou dele na aula passada, mas como eu falei, a aula de hoje é uma aula um pouco mais pé no chão, né? A gente falou na aula passada sobre as estruturas gerais do inquérito, sobre todas as características que rezam o inquérito, e efetivamente hoje, como eu tinha dito a vocês, é uma aula pé no chão, onde a gente vai ver começo, meio e fim do inquérito, como é que ele se inicia, como é que ele termina, o que é que eu faço nesse meio termo e o que é que eu vou fazer quando eu concluir esse inquérito, tá? Então deixa eu só aqui compartilhar com vocês rapidinho minha tela. Esses slides eu já compartilhei com vocês no grupo de WhatsApp e vou também estar lá no AVA. Eu acredito que vocês devem ter visto, eu mandei hoje no nosso grupo de WhatsApp a matéria da nossa prova, mas eu queria combinar uma coisa com vocês, vai ser uma combinação nossa. Por circunstâncias do momento, Eduarda, Yasmin, Laricinha, Levi, Karen com K e Camilinha e todos os outros, por uma circunstância do momento, vocês sabem que essa nossa disciplina, vocês são apenas 20, né? A universidade, ela permitiu, na minha disciplina, apenas 20 para que, em sendo possível, coisa que eu particularmente penso que não será, mas em sendo possível, a gente possa voltar, quando autorizado pelo governo do estado, para aulas remotas, né? Eu particularmente não tenho aí grandes esperanças de que a gente faça isso esse semestre, confesso a vocês. Aí sou eu mesmo, eu, Rafael, não tenho nenhuma informação nesse sentido, apenas por sentir que, infelizmente, a gente está vivendo aí um momento muito duro. Mas, como tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo, isso nos permitiu, Levi, uma situação bem diferenciada, eu vou explicar para vocês. Como eu já conversei com vocês na nossa primeira aula, a AV1 ela é uma prova que eu vou fazer, né? A AV1 ela é uma prova que eu vou formular, e a AV2 ela vai ser uma prova no estilo da prova colegiada. Ela vai ser uma prova no estilo da prova colegiada. Composta por 20 questões de múltipla escolha. Essa prova, a AV2, agora eu vou falar especificamente da AV2, vocês vão já entender onde eu quero chegar, que vocês são muito inteligentes. Ela é uma prova que será padronizada, Camilinha, para todas as turmas de processo penal 1. Ou seja, nós aqui e todos os colegas de vocês em outras disciplinas, em outras turmas da disciplina, farão a prova com a mesma matéria e farão a prova no mesmo estilo. Claro que as questões serão outras, mas o estilo será o mesmo, 20 questões objetivas, A, B, C, D. Nós, professores, nos reunimos e decidimos, Yasmin, qual seria a matéria. E aí eu pensei numa estratégia, aí entra na estratégia minha, isso que sou eu que estou fazendo, não tenho a menor ideia de como é que os colegas estão fazendo. Nós definimos que a matéria que será cobrada na AV2 será até prisões. Então, o que foi que eu fiz e estou fazendo com vocês? Eu vou cobrar na nossa primeira prova todas as matérias que vão cair na AV2, veja só, Camilinha, menos prisões. Isso vai nos permitir duas coisas. Primeiro, quando vocês forem estudar para a AV2, só vai ter uma matéria a mais.
porque o resto você já estudou para AV1. Já dá um alívio grande nesse estudo de AV2. E segundo, nós vamos ter a possibilidade de, antes da AV2, já que é uma prova que foge um pouco do meu controle, porque eu não sei como serão as questões que serão cobradas para vocês, eu sei qual é a matéria, mas eu não sei quais são as questões. Eu estou propositadamente fazendo com que a gente veja mais conteúdo para a AV1, e no espaço entre a AV1 e a AV2, a gente vai ter menos matéria para ver, porque eu vou ter que ver apenas prisões com vocês. Olha que maravilha. E aí isso vai nos sobrar para que a gente faça uma ou até mesmo duas aulas só de exercícios visando a AV2. Por quê? Porque eu quero ter a vaidade de dizer que os meus alunos foram os alunos que tiraram 10 na AV2. É uma vaidade minha e eu preciso de vocês nessa empreitada, né? Isso não me permite fazer, porque como a gente tem uma turma pequena, aí vocês entendem aquele meu comentário anterior, a gente teve essa facilidade, ou seja, eu posso me dar o luxo de acelerar um pouco o conteúdo agora com vocês, e entre a AV1 e a AV2, a gente dá uma desacelerada e tirar, por exemplo, a semana antes da prova, só para resolver questão, tirar dúvida, voltar alguns conceitos. Não serão aulas só de questões, Camilinha, mas eu vou trazer algumas questões e quero que tragam as dúvidas para a gente esmiuçar a matéria de forma que vocês cheguem na AV2 tendo aí o conhecimento total da matéria e todos os 20 tirem 10 para que eu possa, e aí com muita amabilidade, Yasmin, com muita educação, mas que eu tenha o grato prazer de enfergar na cara dos colegas que meus alunos, né, tiraram 10. Então, meu objetivo é enfergar, a gente vai todo mundo junto, ninguém vai ficar para trás, para que a gente possa ter esse resultado. A AV1 e a AV3 são provas que eu vou elaborar dentro do que eu cobro em sala, dentro das nossas aulas, então elas são um pouco mais tranquilas. Mas como a AV2 foge do meu controle, eu quero me permitir fazer isso com vocês. E menos que 8 não é nota, né? Nota, né, efetivamente, aí tem que ser de 9 para cima. Né? Lembremos dos ensinamentos da senhora minha mãe. Então, o que acontece? Nós estamos terminando na aula de hoje, a matéria da AV1. Então, a AV1 a gente vai terminar hoje, concluindo o estudo do inquérito policial. Quinta-feira que vem e na terça-feira que vem, eu vou ver com vocês um conteúdo, Camila, que teoricamente não está no nosso conteúdo programático, não está no nosso plano de ensino, não faz parte, mas a gente precisa ver, que são as questões e procedimentos incidentais. Essa matéria a gente vai ver, eu vou ver com vocês, ou seja, se vocês analisarem lá o plano de ensino, ela não consta, mas não dá para a gente não ver. Eu vou tirar 2 aulas para que a gente possa ver essa matéria. São o que a gente vai chamar de questões e procedimentos incidentais. A gente vai falar de questões prejudiciais, questões preliminares, tudo isso a gente vai ver quinta-feira que vem e na outra terça-feira. Fazemos a nossa primeira prova, e aí a única matéria que vai ficar faltando para que a gente veja até a segunda prova são as prisões. A gente vai ver prisões em algumas aulas, depois que a gente vir prisões, é que a gente vai ter essa tranquilidade de tempo de efetivamente parar para fazer uma revisão, fazer uma boa preparação para a AV2. Estamos combinados? Estamos juntos nisso? Vamos fazer então essa programação? Então a gente acaba tendo essa facilidade. Tá? Então, o que a gente vai ter dentro desse cenário? A gente vai perceber efetivamente que a matéria da AV1 a gente termina hoje. Essa matéria que eu vou ver a partir de quinta-feira eu não cobrarei na prova, não vai cair na prova. Depois vem a prova no dia 16 e dia 18. E aí, quando a gente voltar da AV1, aí já é para ver prisões e fazer esse foco, essa preparação específica aí para a AV2. Eu acho que a gente está combinado, não está? Então, vamos ver o que a gente tem que ver hoje. Hoje eu quero ver com vocês, basicamente, início, meio e fim do inquérito. O inquérito policial sempre será iniciado através da portaria ou do auto de prisão em flagrante. O que significa isso? A portaria, ela é um ato administrativo feito pelo delegado de polícia.
Então, a portaria, ela é um ato administrativo feito pelo delegado de polícia. O que ele faz naquela portaria, Yasmin? Ele vai dizer, olha, eu, delegado de polícia, através desta portaria, que é um ato administrativo, iniciar o inquérito policial para apurar o fato tal, para apurar o roubo na loja tal, para apurar o desaparecimento de fulano de tal, para apurar a morte de cicrano, para apurar a lesão que Beltrano teria sofrido. Nesse momento aqui da portaria, Eduarda, ele muitas vezes não tem, né, os elementos necessários para efetivamente definir, né, qual é o fato que ele vai apurar. Ele não vai ter aqui os elementos, muitas vezes, circunstanciados, os detalhes, até porque a investigação ela serve para isso. Você deve lembrar, Levi, que eu falei no iniciozinho da aula passada, que a gente tem um crescente aí na investigação, um crescente na busca pela verdade em relação ao processo. Então, a gente vai ter, efetivamente, dentro dessa perspectiva, um pouquinho de dúvidas ainda no início dessa investigação. Não há nenhum problema em relação a isso, mas a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, que desenhar na portaria qual é o fato que vai ser investigado, com os dados, obviamente, que o delegado tem ali. Então, essa portaria é o marco zero, né? Ela vai marcar o início formal do inquérito. Agora, há um outro documento que pode iniciar o inquérito policial, que é o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, ele é o documento através do qual nós iremos formalizar a prisão em flagrante. Então, o auto de prisão em flagrante é o instrumento formal através do qual nós formalizamos a prisão em flagrante. Então, eu vou prender alguém em flagrante. Eu não quero nenhuma preocupação agora, Ana, sobre quais são os requisitos do flagrante, como é que isso acontece, porque a gente vai ter uma aula inteira sobre prisão em flagrante logo depois da prova. Mas entenda, prendi em flagrante, levei essa pessoa até a presença da autoridade policial, aquela autoridade policial vai formalizar o flagrante. Como? Fazendo o auto de prisão em flagrante. Então, esse auto de prisão em flagrante é um instrumento através do qual eu dou forma, eu formalizo essa prisão. Então, o que significa? Significa que sempre que você pegar um inquérito policial, que vai ser um pouco menos colorido do que isso, mas só para ilustrar, na hora que você pega o inquérito policial, que você abre aqui o inquérito policial, a primeira folha, para a gente usar uma linguagem bem direta, é ou a portaria ou o auto de prisão em flagrante, ou seja, o que vai me autorizar a inaugurar, a iniciar, a desenvolver esse inquérito será ou uma coisa ou a outra necessariamente, obrigatoriamente. É isso que a gente vai ter dentro dessa primeira perspectiva, né? Então, a gente vai perceber aqui que existem dois elementos essenciais para deflagrar o inquérito. Ou eu tive uma prisão em flagrante, a formalizei através do auto de prisão em flagrante e ele automaticamente iniciou o inquérito, ou quando não há a prisão em flagrante, eu vou ter que realizar a portaria. Para ficar menos chata a minha aula, menos chata do que já é, eu não vou ficar perguntando a todo momento se vocês entenderam. Eu vou seguir aqui direto, qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Então, professor, assim, oi. Só uma pergunta rápida. O auto de prisão em flagrante, ele é formalizado por uma autoridade da delegacia. É o delegado também? É o delegado. Quando eu falo em autoridade policial, sempre vamos deduzir que seja o delegado. No caso da Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil. No caso da Polícia Federal, um delegado de Polícia Federal. É o delegado. Os demais policiais civis ou federais, agentes, investigadores,
conforme a linguagem que você usa naquela polícia, vão auxiliar, a realizar diligências durante o inquérito, mas a lavratura da portaria e a lavratura do auto de prisão em flagrante é ato privativo do delegado, porque ele representa a polícia judiciária na sua expressão máxima, tá? Claro que na prática, Enzo, infelizmente, né, infelizmente, e isso inclusive hoje é menos comum do que era há 20 anos atrás, quando eu comecei a advogar na área penal, você vai ver um ou outro flagrante feito às vezes por um agente, por um inspetor. Isso, repito, hoje é bastante menos comum, era bem mais comum há uns anos atrás. Hoje a gente tem cada vez mais uma polícia mais profissional, os últimos concursos foram concursos em que muita gente boa entrou, gente vocacionada. Então hoje eu tenho uma grande amiga minha, delegada, por exemplo, no interior, que é uma pessoa super preparada, foi minha colega da Unifor, professora de Direito Penal e Processo Penal, então uma galera muito boa nesse sentido, mas formalmente é o delegado, e na prática hoje a gente vai ver na maioria dos casos realmente o delegado fazendo isso, tá? Então, iniciei pela portaria, iniciei pelo auto de prisão em flagrante. E aí a lei, no sentido bem lato aqui, Camila, vai definir quais são os prazos que nós vamos ter que seguir. Eu estou usando a expressão aqui aspiada, porque ela não é necessariamente uma expressão técnica, é apenas uma expressão didática. Eu criei aqui duas colunas, veja, réu preso e réu solto. Eu botei réu entre aspas, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso um pouco mais à frente, de que eu sou réu, eu só me torno réu no momento em que há o início formal do processo penal, portanto, no momento em que há o recebimento da denúncia ou da queixa. É só nesse momento que eu me torno necessariamente réu. Mas, só para facilitar aqui a nossa didática, eu usei essa expressão. E vejam que temos aqui 4 linhas. O que eu chamo aqui de comum, crimes de competência da Justiça Federal, crimes previstos na lei antidrogas, o crime de tóxicos, ou dependendo do estado do Brasil que você esteja, tóxicos, né? E crimes contra a economia popular. O que é que significa comum aqui? Comum é efetivamente, isso é para vocês não dormirem, Enzo. Isso efetivamente, o que é que significa esse comum? É por exclusão. O que não for de competência da Justiça Federal, o que não for crime que envolva a Lei 11.343, portanto, crime de tráfico de entorpecentes e crimes contra a economia popular, joga para cá. Então, essa primeira linha, ela é muito importante, porque imagine só, vão aqui os crimes de homicídio, vão os crimes de lesão corporal, vão todos os crimes contra o patrimônio, vão crimes contra a dignidade sexual, vão crimes contra a administração pública. Então, eu tenho aí uma quantidade bastante significativa de crimes nesta linha inicial, tá? E ela vai nos dizer o seguinte: se aquele investigado estiver preso, eu tenho um prazo aí de 10 dias para concluir o inquérito. 10 dias significa, do dia em que eu lavrei a portaria ou auto de prisão em flagrante, tenho 10 dias para fazer as investigações e entregar para o Ministério Público. Estando o indivíduo preso, esse prazo é mais elástico, é um prazo de 30 dias. E aqui preste atenção, Yasmin, porque há uma diferença bem importante. Esse prazo de 10 dias, a princípio, ele não é prorrogável. Já o prazo de 30 dias é prorrogável. O juiz pode autorizar a prorrogação vários dias. Dias corridos, Karen. Então, o juiz pode autorizar essa prorrogação. Rafael, eu entendi. Então, o prazo de 10 dias é um prazo mais fechado, não admitiria um pedido ao juiz de prorrogação, enquanto o prazo de 30 dias admitiria um pedido de prorrogação. Mas preste atenção aqui num detalhe importante, tá? Enzo, veja só. Se o inquérito não for concluído nos 10 dias, se o delegado levar 15 dias, levar 20 dias, isso não gerará a nulidade do inquérito. Aí você pode me perguntar, Levi, peraí, Rafael, você está dizendo que esse prazo de 10 dias não é prorrogável. Não adianta eu pedir ao juiz mais prazo, porque ele não me dará mais prazo. Eu tenho que concluir, então, nos 10 dias. Mas, ao mesmo tempo, você está me afirmando aí que se eu levar 15, 20, 30 dias,
isso não gera a ilegalidade, a nulidade, a invalidade do inquérito. Como é isso? Veja, esse prazo de 10 dias é um prazo que, ordinariamente, ele existe para fazer com que eu tenha um controle mais rigoroso sobre a prisão. Ou seja, se o delegado não observar esse prazo, o inquérito não vai ser afetado no que diz respeito à sua validade, mas a prisão daquele determinado indivíduo pode ser afetada. Ou seja, eu posso vir a reconhecer a ilegalidade da prisão porque o inquérito demorou demais. Por exemplo, eu tive um caso em que eu trabalhei no tribunal, em que o inquérito estava há 30 dias sem conclusão e o indivíduo preso. Nesse caso, o tribunal entendeu que havia ali uma ilegalidade da prisão. Solta o indivíduo. Não estou dizendo, e é importantíssimo isso, não estou dizendo, Eduarda, que se o prazo for extrapolado, ou seja, eu não estou dizendo que no 11º dia que eu não tenha o inquérito concluído, automaticamente aquele indivíduo será posto em liberdade, que automaticamente eu reconhecerei a ilegalidade. Não. Não existe soltura automática, não existe reconhecimento automático de ilegalidade em prisão. Eu sempre vou ter que fazer uma análise casuística. O que eu estou querendo dizer com esse meio papo todo, Camila, é que esse prazo de 10 dias ele tem uma importância muito maior para a validade da prisão do que da validade da investigação como um todo. Se eu extrapolo esse prazo, eu não transformo aquela investigação em algo ilícito, nulo, inválido. Mas eu posso, e aqui eu estou usando o condicional, eu posso ter um reflexo na validade da prisão. Eventualmente, o juiz ou mesmo um tribunal pode entender que a não observância do prazo faz com que eu precise reconhecer a ilegalidade daquela determinada prisão. Está bem compreendido isso? Ou seja, o indivíduo estando preso, o prazo, a princípio, é de 10 dias, e estando solto, o prazo é de 30 dias, admitindo-se, facultando-se uma prorrogação nesses 30 dias, autorizando aqui uma prorrogação nesses 30 dias. No caso dos 10 dias, não adiantaria eu pedir ao juiz. O juiz diria, não, eu não tenho como prorrogar porque o cara está preso. Agora, se o delegado avançar e descumprir esse prazo, o reflexo é muito mais na prisão do que na investigação. Diga, Camilinha. Rafa, é porque, assim, não tem aquela audiência de custódia, né? Uhum. Essa audiência, ela ocorre antes desses 10 dias? Antes desses 10 dias. A ideia é que ela aconteça exatamente dentro desses 10 dias. Certo. Aí, no caso, se não acontecer a audiência de custódia dentro desse prazo de 10 dias, aí não foi arbitrado, no caso, a fiança, né? Não pôde, não teve audiência de custódia, aí a pessoa está lá já há 15 dias presa. Aí o advogado entra com o pedido para mandar soltar, é isso? Isso. Mas ele vai entrar nesse teu exemplo específico muito mais pela demora de não realização da audiência de custódia do que de qualquer questão do inquérito. Explicando de outra forma, vamos imaginar que ele levou 15, 20 dias e eu não fiz ainda a audiência de custódia. Mesmo que o delegado tenha cumprido o prazo de 10 dias e tenha fechado bonitinho ali o inquérito e mandado para o MP, agora o advogado pode pleitear uma eventual declaração de ilegalidade da prisão por motivo outro, ou seja, a não observância, a não realização da exigência da audiência de custódia. Né? A gente vai trabalhar muito, é por isso que eu organizei o semestre dessa forma, para que a gente tenha muito tempo aí de conversa entre a primeira e a segunda prova sobre prisões, já que é uma matéria que vocês vão ser cobrados na 2, para a gente ver todas essas nuances da prisão. Não há um carimbo quando a gente fala de prisão, ou seja, eu não tenho nenhuma situação que eu diga, aconteceu isso, automaticamente eu vou soltar o cara. Não. Aconteceu isso, eu vou levar isso ao judiciário, quer no primeiro grau, quer no segundo, quer no tribunal superior, com uma maior probabilidade de sucesso, mas não de forma automática. Então, nesse teu exemplo, a gente pode explorar duas coisas diferentes.
Eu demorei para concluir o inquérito policial ou demorei para realizar a audiência de custódia. Beleza, são dois argumentos interessantes, sólidos, que me autorizam a arguir, por exemplo, a ilegalidade da prisão. Se o juiz vai acatar aquela minha arguição, se o tribunal vai reconhecer aquela nulidade, é uma outra questão. Né? Vai depender de uma série de outros fatores. Em português, claro, Yasmin, eu posso dizer, olha, o prazo extrapolou, mas o cara é perigosíssimo, ele tem que ficar preso. Então acontece isso. É por isso que a análise realmente dos pedidos de liberdade, ela é sempre uma análise subjetiva, ela não dá para você ter uma linha de corte objetiva em relação a isso. Né? Pode, inclusive, Karen, a audiência de custódia, uma das possibilidades que eu posso ter na audiência de custódia é exatamente essa conversão de flagrante em custódia. A gente vai ver que a audiência de custódia é um momento para que o destino daquele determinado indivíduo possa ser decidido em três vertentes. Ou ele recebe um relaxamento de prisão, porque eu reconheço a ilegalidade da prisão, ou eu converto em preventivo e ele permanece preso, ou eu concedo a liberdade provisória, que são casos em que eu libero você, não porque a prisão seja ilegal, mas porque eu percebo que ela pode ser, ela não é tão necessária assim. Então, a gente vai ver esses momentos, tá bom? Consegui explicar, Karen, Camilinha, tá beleza? No caso dos crimes de competência da Justiça Federal, a lei permite uma prorrogação. Ó. Isso aqui é a própria lei, lá no artigo 66, da Lei 5.010, que é a Lei Orgânica da Justiça Federal, ela vai autorizar essa prorrogação. Então, tem 15 mais 15 dias estando réu preso. A lei de tóxicos, 30 e 90. Muita atenção aqui no prazo aqui dos crimes de economia popular. Os crimes de economia popular são crimes definidos nessa lei aí bastante antiga, que é uma lei aí de praticamente 70 anos, a lei 1521 de 51, ela traz uma série de crimes aqui. Por exemplo, Enzo, concorrência desleal, formação de cartel, dumping, tudo isso está previsto na lei 1521. O que é importante? Por favor, muita atenção nisso. Porque esses crimes, se você analisar estatisticamente a quantidade de inquéritos que envolvem crimes contra a economia popular, é uma amostra quase que insignificante do universo de inquéritos que nós temos no Brasil. Então, do montante geral de inquéritos que nós temos no Brasil, a gente vai ter uma quantidade quase que insignificante. Agora, por que isso aqui é importante? A gente tem que ter em mente, sobretudo em provas objetivas. Porque veja que é o único exemplo em que o prazo do indivíduo preso é o mesmo dele solto. 10 dias e 10 dias. Né? Então, se vocês se deparam com uma questão objetiva que diz assim, então o prazo do inquérito policial estando o indivíduo preso sempre é menor do que se ele estiver solto. Nem sempre. Né? Nem sempre a gente vai ter efetivamente um prazo menor. Nesse caso, repito, caso exclusivo aí dos crimes contra a economia popular, nós vamos perceber que o prazo é o mesmo, ou seja, o prazo para a conclusão é 10 dias, quer o indivíduo esteja preso, quer o indivíduo esteja solto. Ele vai ter, insisto, o mesmo prazo a observar. Então, é muito traiçoeiro, né? A palavra acho que é essa mesmo, é muito traiçoeira essa indicação, porque ela vai dizer que normalmente, né, e nas estatísticas, a esmagadora maioria dos inquéritos são inquéritos que, vejam, estando o indivíduo solto, o prazo é mais elástico, mas aqui não, é 10 e 10. Né? Então, muita atenção com essa variável aqui. Então, o inquérito é iniciado pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante e o delegado tem que observar esses prazos. Uma coisa importante, muito importante. O Código de Processo Penal não define, Karen, qual é a ordem dos atos que o delegado precisa realizar.
Ele está dizendo que ele vai começar pela portaria ou pelo auto, ele tem esses prazos aí a serem observados, mas a sequência de atos de investigação, a sequência de atos de apuração que o delegado precisa efetivamente fazer, é ele que vai decidir no caso concreto. É muito diferente, e nós, se Deus quiser, no próximo semestre estaremos juntos lá em Processo Penal 2 e estudaremos isso juntos, é muito diferente da lógica judicial do processo penal. A terceira unidade que vocês vão estudar lá no Processo Penal 2, é o que eu estou estudando atualmente com as minhas turmas de Processo Penal 2, são os ritos processuais. Rito ordinário, rito sumário, rito do júri, rito do juizado especial, rito dos tribunais e por aí vai. Nos ritos processuais, aí o Código de Processo Penal e outras leis, Enzo, vão dizer faz isso, faz isso, faz isso, ou seja, tem a receitinha de bolo ali fechada e que eu não posso quebrar essa receita. Ele vai me dizer exatamente qual é a sequência de atos e qual é o prazo para a realização de cada um desses atos. Isso não existe no inquérito policial. O delegado tem a plena discricionariedade, a plena liberdade para avaliar, no caso concreto, qual é a ordem que ele vai seguir. Então, eu posso ter um inquérito policial que se iniciou com o depoimento da vítima, eu posso ter um inquérito policial em que a primeira medida realizada foi, por exemplo, uma inspeção ou uma perícia de local de crime, outro for ouvir testemunhas, não importa. O que importa é, eu começo com o auto de prisão ou a portaria, tenho que observar aqueles prazos que nós conversamos agora há pouco e vou concluir o inquérito através de uma peça chamada relatório. Mas o meio termo, o recheio disso aqui, que atos comporão o inquérito, em que ordem, em que tempo, o delegado tem uma discricionariedade muito grande. Então, se ele está investigando um crime contra a ordem tributária, ele impõe ali uma dinâmica. Se ele está investigando um crime que a doutrina penal gostava de chamar no século passado de crimes de sangue, homicídios, lesões corporais, muitas vezes é uma outra dinâmica e por aí vai. O que importa é que ele respeite aquele prazo, sobretudo no caso do indivíduo preso, pelos reflexos que o não respeitar pode trazer para a prisão, e que ele possa concluir isso através de um relatório. O relatório é a peça final do inquérito policial. Então, voltando aqui para aquele meu modelo, o que acontece? A capa, a primeira parte do inquérito, a primeira paginazinha do inquérito, é a portaria, é o auto de prisão em flagrante. E a última página, né, a última parte daquele inquérito policial será o relatório. O relatório ele encerra e, com isso, o caderno inquérito policial está pronto para que eu possa, como a gente vai ver daqui a pouco, entregar isso ao titular da ação penal. Então, o relatório é o que vai encerrar efetivamente o inquérito, o relatório é o que vai concluir o inquérito. Aqui, muita atenção. Tá? Primeiro, a explicação que eu vou dar agora é uma das explicações mais ridículas que vocês vão receber no curso de graduação de vocês, mas eu não tenho outra forma de explicar isso. Ela é imbecil, ela é idiota, mas até hoje eu não consegui explicar de outra forma. O relatório vai relatar. É nada. Ó pequeno Einstein, você chegou a essa conclusão sozinho, Stephen Hawking. Então, o que eu quero dizer com essa besteira é que o delegado tem que ter aqui, Levi, um olhar muito, muito objetivo na hora de redigir o relatório. Por quê? Ele tem que descrever o que foi que ele fez ali no inquérito, ou seja, ele tem um componente aqui de descrição do que ele de fato está fazendo no inquérito, o que foi que ele realizou no inquérito, como ele efetivamente procedeu naquele inquérito. Então ele vai dizer, olha, ouvi a testemunha tal, a testemunha tal, a testemunha tal, depois eu fiz o interrogatório, depois eu voltei para ver mais provas. Ele vai, a primeira parte, ela é decisivamente uma parte narrativa, né? Ela é uma parte narrativa. Do outro lado, o que nós vamos ter tudo isso é pensado
para ver se será possível, volto ao condicional aqui, Yasmin, responder duas perguntas. Quais são? A comprovação de materialidade? Há indícios de autoria? Estas são as duas perguntas, e somente estas, que o delegado deve responder. Ele vai conseguir responder, Rafael? Dependerá das provas. Mas esse é o objetivo dele. Por quê? Vamos voltar para o comecinho da aula passada. Eu expliquei para vocês, no começo da nossa aula de quinta-feira passada, de que o inquérito como tal não é obrigatório. O inquérito não deve ser, por nós, visto como uma peça obrigatória para a propositura da ação penal. O que é obrigatório para propor a ação penal é que eu tenha, naquele momento de oferecimento da denúncia da queixa, elementos de prova que me deem esses dois requisitos: comprovação de materialidade e indícios de autoria. Isso é fundamental para que nós tenhamos aí, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de oferecimento dessa ação penal. Então, eu preciso ter esses dois elementos como elementos essenciais para a propositura da ação. Então, no relatório, depois que o delegado descrever tudo que ele fez, ele vai dizer, olha, no meu olhar, no meu sentir, há comprovação de materialidade com base no depoimento das testemunhas A, B, C e D. Ou com base no exame de corpo de delito, com base na perícia tal. E no meu olhar, há indícios de autoria com base na testemunha A, B, C e D. Então, o que o delegado deve fazer ao concluir o inquérito e ao redigir o relatório é narrar toda a prova que ele produziu e dizer se, com base naquela prova, ele é capaz de responder essas perguntas. Ele pode não ser. Ele pode dizer, olha, de fato, está comprovada a materialidade, houve um homicídio, mas eu não consegui encontrar o autor daquele determinado homicídio. Não há como encontrar um autor. Né? E aqui existe um elemento que eu quero explicar para vocês, que é o indiciamento. É o indiciamento. Tá? Vamos entender o que significa, qual é o alcance do indiciamento. Eu não vou dizer, seria leviano da minha parte, equivocado tecnicamente, afirmar que o indiciamento, Levi, é irrelevante. Não, não é. Mas ele também não é tão importante como, às vezes, na imprensa, ou mesmo em discussões comuns, a gente percebe. O que significa a polícia indiciar fulano? Significa dizer que a polícia está dizendo, na verdade, o delegado de polícia está dizendo, que com base nas provas que ele ali recolheu, existem indícios de que fulano é autor. O que é um indício? É algo ainda não 100%, mas é algo que tende a 100%. Lembra daqueles exemplos que eu já trabalhei com vocês em aulas anteriores. Eu encontro o cara com a faca na mão do lado de um corpo. Foi ele? Não foi, mas eu tenho certeza? Não tenho. Mas eu tenho ali indícios que apontam na sua direção de autoria. Então, o indiciamento é o ato que o delegado vai fazer, é ele que vai fazer, dizendo, olha, pelas provas tais e tais e tais, eu de fato vejo indícios, né, que apontam na direção do fulano como o autor. Eu só vou exigir a certeza disso aqui lá na frente, na hora da condenação. Para iniciar o processo penal, bastam indícios de autoria. Falei com vocês isso na aula passada. Lembra daquele crescente de certeza? Lembra disso, Camilinha? 0% no início do inquérito, 50% no início da ação penal, que eu preciso ter comprovação de materialidade e de autoria baixa indícios, e na hora da condenação, aí eu preciso ter 100% de certeza. Então, aqui, no indiciamento, o delegado tem uma responsabilidade um pouquinho menor. É por isso que a gente precisa entender o alcance disso. É irrelevante? Não, não é. Porque, de qualquer maneira, o delegado está dizendo que no olhar dele encontrou ali alguma prova, encontrou ali elementos de informação, encontrou ali indícios que apontam na autoria do ciclano. Mas também não é tão decisivo a ponto de, então se o cara foi indiciado é que foi ele mesmo. Não. Vai precisar
durante a fase judicial, a fase processual mesmo, a confirmação disso. Então, aonde é que eu quero chegar com isso? A gente entendendo o que é o indiciamento, eu quero que a gente entenda 3 aspectos, 3 elementos do indiciamento. Nós já entendemos o que é o indiciamento. É exatamente esse ato do delegado no qual ele vai dizer: vejo, visualizo indícios de autoria do fulano. Show. Do outro lado, olha só, 3 coisas que a gente precisa saber sobre esse indiciamento. Ele pode ser feito em qualquer momento do inquérito. Ele não tem, Yasmin, um momento único para ser feito. O código não diz: agora, delegado, depois que o senhor fez isso ou aquilo, o senhor vai ter que decidir se indicia ou não. O delegado pode fazer isso no início do inquérito, o delegado pode fazer isso no meio do inquérito. Agora, na esmagadora maioria dos casos, aonde é que ele vai fazer o indiciamento? No relatório. Então é muito comum que ele diga que está indiciando no relatório. Por quê? Porque o relatório é o momento em que ele parou para avaliar toda a prova, para olhar para aquela prova, para verificar se aquela prova traz aí alguma certeza em relação a isso. Então, a primeira informação importante sobre o indiciamento: ele pode ser feito a qualquer momento do inquérito, apesar que é muito comum que ele esteja dentro, inserido no relatório. Segunda coisa interessante, segunda coisa importante sobre o indiciamento: ele não é obrigatório. Então, pode acontecer do delegado terminar o inquérito e entender que não tem os elementos ali de informação que autorizariam a ele fazer aquele indiciamento, né? Então, ele autorizaria fazer aquele indiciamento. Não há esses elementos dentro desse contexto. E uma terceira informação. Então, a primeira: não existe um momento único, padrão, determinado para isso que acontecer no inquérito. Pode acontecer em qualquer etapa do inquérito, repito, sendo muito usual que aconteça no final. Segundo, ele pode não acontecer. Eu posso ter um inquérito sem indiciamento. E terceiro elemento: esse indiciamento não vincula, não amarra o titular da ação penal. Então imagina, Enzo, que eu, como delegado, estou investigando o A e o B. Quando terminou o inquérito, na hora lá do relatório, eu disse: olha, eu vejo indícios da prática do fato pelo A. Vou indiciar o A. Não vou indiciar o B. Tudo bem, não há nenhum problema. Só que esse ato não vinculará o Ministério Público, por exemplo, quando ele for oferecer ação penal. Se ele compreender que aquele B, que não foi indiciado, mas há indícios de autoria também em relação ao B, ele pode denunciar ambos. Então, o delegado faz o indiciamento, ele tem um peso, porque é a indicação feita pelo delegado de que existe ali indícios em relação a fulano, mas ele não deve, vejam só, ele não deve ter força vinculativa em relação ao titular da ação penal. Não deve haver essa força vinculativa. Tá claro até aqui? Podemos avançar? Então, o que a gente já sabe? Quando é que começa? Quanto tempo dura? O que eu faço? E como é que termina? Pronto, terminou. Meu inquérito tá bonitinho aqui, todo coloridinho, com todas as provas. O que eu faço com isso? Você vai entregar isso aqui, Camila, para o titular da ação penal. Se a ação penal for pública, o Ministério Público; se for privada, o ofendido. Então, você entrega isso para o titular da ação penal. Exatamente, Karen. O indiciamento não vai acontecer mais. O MP pode até oferecer a ação, já estamos numa etapa lá na frente, né? Ele não pode obrigar o delegado a indiciar. Mas também não é importante, porque, veja, o indiciamento é apenas uma sinalização do que o delegado pensa. Mas nem de longe é
prego batido, ponta virada. Ou seja, o Ministério Público vai dizer, beleza, você não indiciou, mas eu vejo aqui elementos, vou tocar o bonde aqui para frente em relação a isso. Tá? Então, concluí o inquérito, tá? O caderno fechadinho, vou entregar isso ao titular da ação penal. Veja só, se o titular da ação penal for o Ministério Público, ele tem 3 caminhos. Tá? Ele tem 3 caminhos. Ou ele oferece a denúncia, iniciando a fase judicial do processo, ou ele vai pedir novas diligências, ele diz, olha, faltou aqui ouvir a testemunha tal, faltou ouvir a testemunha qual, aí ele pede, o juiz dá ali mais um prazo para a polícia. Ou ele determina o arquivamento. Isso aqui é uma novidade, tá certo? Até, vejam só, o chamado pacote anticrime, que é de 24 de dezembro de 2019, até ele, o juiz arquivava. A partir do pacote anticrime, o MP arquiva. Aqui foi uma diferença que nós tivemos a partir do que há no pacote anticrime. Então, como é que funcionava antes? Se o Ministério Público entendesse que não tinha elementos ali para oferecer a denúncia, ou não adiantava mais investigar, se ele entendesse que era um caso de arquivamento, por exemplo, Eduarda, não é crime, a figura já prescreveu, não tem aqui nada que eu vá buscar, o crime aconteceu há muitos anos. Antes, como é que funcionava? Quando eu digo antes, é até o pacote anticrime do final de 2019. O MP pedia ao juiz e o juiz arquivava. Hoje é diferente. O próprio MP, como titular da ação penal, ele vai poder arquivar efetivamente aquele inquérito. Agora, se a vítima não concordar com esse arquivamento, veja, o delegado concluiu o inquérito, entregou o inquérito na mão do MP. O MP olhou todas as provas que ali existiam, olhou todos os elementos que ali existiam. E resolve efetivamente arquivar. Dá uma canetada lá, arquivado está. Beleza. A vítima tem o direito de um recurso para um colegiado de promotores ou para um colegiado de procuradores, no caso do MPF. Então, a vítima pode se insurgir contra isso, e aí o MP, através de uma decisão colegiada, vai avaliar se aquela decisão de arquivamento feita por um promotor de justiça deve ou não deve permanecer. Então, a vítima tem uma possibilidade de se insurgir contra essa decisão do promotor que arquivou. Ela tem essa chance de fazer isso. Então, antes eu tinha uma dinâmica completamente diferente. Antes eu tinha que ir para o juiz, se não concordasse com aqueles motivos, mandava para o procurador-geral, a gente diminuiu, a gente resolveu isso de uma forma mais simples. O promotor arquiva. Se a vítima não concordar, que a vítima vá com um recurso para esse colegiado de procuradores, no caso de procuradores da República, se eu estiver falando do MPF, ou de promotores de justiça, se eu estiver falando do Ministério Público Estadual. No caso da ação penal privada, ou seja, aquela que é de iniciativa do ofendido, eu vou entregar o inquérito na mão do ofendido. O MP aqui não apita em nada, porque a ação penal ela é do ofendido. A iniciativa ela é do ofendido. A gente vai estudar bastante ação penal ainda mais à frente. Nós vamos ter 2 aulas só sobre ação penal, mas a gente sabe que a ação penal privada, vocês viram isso lá em penal 1, ela é do ofendido. E o ofendido oferecerá se quiser. Ele pode não querer. É diferente do MP. Ele tem que, o MP, se tiver ali comprovação de materialidade, indício de autoria, ele tem efetivamente que oferecer a denúncia. O ofendido oferece, propõe a ação se quiser. Se não quiser, ele não irá propor essa ação. Só que quando ele recebe o inquérito, veja, eu falei agora há pouco que o MP
tem 3 alternativas. Ele oferece a denúncia, ele pede novas diligências ou ele determina o arquivamento. No caso do ofendido, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele oferece a queixa-crime, que é a petição inicial do processo, ou seja, ele encaminha ao juiz uma queixa-crime solicitando, requerendo o início formal do processo. Na prática, estou abandonando a fase policial, estou chegando na fase judicial, ou seja, estou saindo da delegacia, estou chegando ao fórum, e ele pode pedir novas diligências. O que o ofendido não pode fazer? Ele não pode arquivar. Mas por que ele não pode arquivar? Porque ele não precisa arquivar. Ele não precisa de um ato formal dizendo determino o arquivamento, porque eu não visualizo a comprovação de materialidade e o indício de autoria como o Ministério Público precisa fazer. O Ministério Público precisa formalizar aquele arquivamento porque, a priori, a princípio, ele tem a obrigação de propor a ação. No caso do ofendido, é uma lógica muito diferente, porque ele só propor a ação se quiser, se ele entender que é necessário, se ele entender que é possível, se ele quiser mesmo. Então, não se criou uma formalidade aqui, ofendido, você tem que declarar que vai arquivar. Não. Ele simplesmente rasga aquele inquérito, joga ali fora, rebola no mato e pronto. Então, a diferença aqui de 3 opções para o MP e 2 para o ofendido diz respeito à própria natureza da ação penal, que ela é mais flexível no caso da ação penal privada, já que ela vai facultar ao ofendido se ele quer ou não oferecer a ação. Tá? Queridos, a última coisa que eu quero ver na aula de hoje é algo também criado no âmbito do pacote anticrime, que é o chamado acordo de não persecução penal. Então, aqui eu tenho um acordo de não persecução penal. O que é isso? É a ideia efetiva de que nós vamos ter, dentro desse contexto, a possibilidade, nos termos do artigo 28A, de um negócio jurídico processual entre o MP e o investigado. Então, o pacote anticrime fez inserir, deixa eu transcrever aqui para vocês, um artigo criando esse acordo. Esse acordo está dentro de um grande gênero, que são os acordos penais. Tá? Então, tem um grande gênero aqui, que são o que a gente vai chamar de justiça penal negocial. Eu tenho 3 que estão lá na lei do juizado: suspensão do processo, composição civil, transação penal. Né? Então, no juizado especial, eu posso fazer ali um acordo e evitar a ação penal. Eu tenho um outro gênero de acordos que a gente vai estudar semestre que vem, que são, por exemplo, aqueles derivados das colaborações premiadas. Também é um gênero, é uma espécie desse grande gênero de acordos penais. E aí o legislador criou mais um, chamado acordo de não persecução criminal. Veja o que ele diz aí no artigo 28. Não sendo caso de arquivamento, então não é caso de arquivamento. O que significa isso? Não existe a possibilidade do arquivamento. Quando é que eu vou arquivar? Quando eu não tenho comprovação de materialidade, não tenho indício de autoria. Então, ele está me dizendo aqui no iniciozinho do artigo 28 que o MP visualiza que há comprovação de materialidade e há indício de autoria. Por isso que ele não arquivou. Lembra daquelas 3 opções, né? Oferece a denúncia, pede novas diligências e arquiva. Aqui ele está dizendo, não, eu teria como oferecer a denúncia. Eu tenho comprovação de materialidade, tenho indícios de autoria. Né? Então, eu tenho aqui como oferecer bem essa denúncia. Não há nenhum problema em relação a isso. Porém, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, eu
eu vou propor um acordo, né? Eu vou propor um acordo aqui para aquele determinado investigado. Eu vou sugerir um acordo. O que diz esse acordo? Eu tenho que cumprir esses requisitos aqui. Ó. Deixa eu colocar para vocês. Ele diz, ó, não sendo o caso de arquivamento, tendo investigado, confessado com formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a 4 anos, pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor o acordo de não persecução criminal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Aí ele vai estipular aqui quais são as condições. Então, o que eu tenho aqui? Eu teria como oferecer a denúncia, eu tenho comprovação de materialidade e indício de autoria, não é caso de arquivamento, mas como o cara confessou, e eu apliquei essas condições, eu faço o acordo e não vai rolar processo. Não vai rolar processo. Ou seja, eu estou fazendo um acordo com a confissão daquele determinado indivíduo e com a estipulação dessas condições. Ele vai ter que reparar o dano que ele causou, ele vai ter que prestar serviço à comunidade, ele vai ter que prestar pagar uma prestação pecuniária, e ele vai ter que cumprir algumas condições, por exemplo, não sair da comarca, não frequentar determinados ambientes por um determinado prazo. Na prática, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos fazer um acordo, você confessa, cumpre essas condições e a gente não tem processo. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu continuo tecnicamente primário. Eu não fui condenado, não houve processo e condenação. Eu aceitei reparar aquele dano, aceitei cumprir algumas condições e, teoricamente, eu não vou ser condenado, não tenho nenhum efeito da condenação. E qual é a vantagem para a vítima e para a sociedade? A reparação do dano e, de alguma forma, aquele indivíduo não sai, aspas, de graça. Ele vai sair com algum tipo de sentimento, de cumprimento efetivamente disso, já que ele vai atuar no sentido próprio de ter algum tipo de resposta a dar à sociedade. Está claro até aqui? Então, o que é um acordo de não persecução criminal? É essa possibilidade que eu dou do MP transigir, do MP negociar, do MP evitar o desenvolvimento de um processo diante de um elemento de composição em que vai haver aí a reparação plena do dano em relação a isso. Tá claro? Sim. Pois não. Pode dizer, Yuri. A questão dessa condição de acordo, ela pode acrescentar mais alguma coisa ou tem que seguir esses? Não, como veja aí que o inciso 5º, ele fala em cumprir no prazo determinado outra condição. Então, o MP pode até fixar outra condição, mas claro, né, dentro de uma plausibilidade, dentro de uma razoabilidade aqui, que ele vai ter que efetivamente seguir. Então, é possível, sim, que ele venha a estipular outras condições, mas pelo menos essas aí ele vai ter que cumprir. Não precisam ser todas, Yuri. Que veja que o próprio caput, se você voltar um pouquinho aí, ele fala em que em cumulativa e alternativamente. Então, eu posso alternar isso aqui, e acrescentar outras, como, por exemplo, o cara praticou um crime de estelionato em lotéricas. Então, eu posso estipular que durante um período ele não pode frequentar lotéricas, digamos assim. Isso é possível que aconteça. Gostaram da aula? Tá legal esse ritmo? Deu para pegar tudo? Tá beleza? O acordo, Larissa, esse acordo de não persecução é esse acordo em que o MP, cumpridas essas condições, cumpridos esses requisitos aí do artigo 28A, ele deixa de oferecer a ação penal, ele não oferecerá a denúncia, chegando aí a essa composição com aquele determinado indivíduo.
Então, esse investigado, para ele, há uma vantagem, já que ele deixa de ter efetivamente o risco de ser condenado em relação a isso. Ele não vai ter o risco concreto de sofrer qualquer tipo de condenação em relação a isso. Porque o MP está trocando, para a gente usar uma linguagem mais direta, ele está trocando o processo por esse acordo, cumpridas essas condições. Reparar o dano, ter uma prestação pecuniária, ter algumas restrições efetivas de direito. Consegui explicar melhor agora, Larissa? Tá beleza? Professor. Oi, pode dizer, Enzo. O senhor havia dito que esse NPP consiste num negócio jurídico processual, né? Isso. Mas por que é um negócio jurídico processual se é justamente por conta desse acordo em que evita que um processo judicial seja instaurado? Mas aí, no caso, no processo penal, a gente vai poder falar em negócio jurídico processual no sentido mais amplo. O processo no sentido de que ele é regulamentado pelo Estado. Tanto é que eu tenho uma atuação do MP, eu tenho uma homologação do juiz. Veja, por mais que eu não tenha uma ação penal no sentido estrito, eu tenho forma, conteúdo e tenho a homologação judicial. Então, tem que ter uma estrutura judicial aqui para validá-la. Daí porque a gente pode falar em negócio jurídico processual. Porque a sua pergunta é muito inteligente, porque, a princípio, pareceria uma contradição em termos. Como é que eu tenho um negócio jurídico processual se ele está evitando o processo? Mas o processo eu posso interpretar no sentido estrito de ação penal ou no sentido amplo, que é toda a atuação estatal para o desenvolvimento da persecução criminal. É nesse sentido que a gente deve interpretar aqui. Perfeito, professor. Muito obrigado. Beleza? Queridos, com isso a gente termina o inquérito policial. Como eu falei, na quinta-feira que vem, eu ainda vou falar uma coisinha sobre inquérito policial que não falei hoje, mas a gente fala no início da próxima aula. E começaremos na próxima quinta-feira. A gente vai ver na quinta e na terça uma matéria, repito, que não faz parte do nosso conteúdo, mas é muito importante, que são as questões de processos incidentais. Tá bom? Fiquem bem, eu não vou fazer chamada hoje, fiquem bem. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira.